Hoje é o nosso quinto encontro e nós estamos no capítulo 3. E a gente vai estudar de 1 a 26 hoje, aquilo que eu falei. Nem sempre a gente faz uma reflexão só no capítulo, né? Às vezes a gente faz mais de uma, devido a vários fatores, né? E o que eu acho interessante é que a gente está fazendo isso, eu estou armazenando esses estudos para depois postar no no blog e a gente ter esse material guardado para futuras gerações, né, de líderes e poder cambiar isso aí com pessoas usarem. Você tem uma ideia, essa série de mensagens aí, Viva Vencendo, teve uma solicitação de uma igreja amiga da Betânia, né, que tem uma rádio no Rio, solicitou para ver se podia veicular as mensagens. Então a gente não sabe onde isso vai parar, né? A gente não tem ideia. Então, com a participação de vocês, é bom saber que a palavra de Deus nos diz que todas as vezes que nós estamos reunidos em torno da sua palavra, o autor da palavra está ali conosco para nos esclarecer, para nos orientar, e a nossa oração é nesse sentido, né? Que a gente aprenda pelo menos alguma coisinha hoje, pegue a sua mochilinha, já deixa ela com o zíper aberto, para você colocar alguma ferramenta, algum aprendizado, alguma coisa nova que Jesus lhe der hoje por instrumentalidade desse estudo, tá bom? Vamos começar com a Leila, então, tema Jesus Bíblico, Atos 3, 1 a 26, série Aprendendo a Crescer 5. Eu gostaria de, quando eu comecei a rever esse estudo, eu lembrei de um livro do Eugene Peterson, que eu li há muito tempo atrás, chamado A Maldição do Cristo Genérico. Alguém já leu esse livro ou já viu esse livro? Conhece? Seria interessante, depois do nosso livreiro, o Ricardo, pudesse compartilhar. É bom de achar Eu PDF. já, eu já tenho ele aqui já, pastor. Esse livro é espetacular. Eu li esse livro há 5 anos atrás também. Então, essa mensagem, ela trabalha basicamente o cuidado que a gente tem que ter com a nossa cristologia, né? Com a nosso entendimento de Cristo, tá certo? Então, vamos começar a ler, por favor, Leila. Tem que abrir o sonzinho aí. E a igreja cresceu sobre uma base bem sólida, Jesus Cristo. Hoje veremos o que aprendemos sobre Jesus em Atos 3. Aprendemos sobre o poder de Jesus. E Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Entre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias da Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando a mão direita, o levantou, e logo seus pés e se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andando, e louvou a Deus. Todo o povo viu andar, louvar a Deus. E conhecendo, pois, era ele o que estava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Próximo. E aí O texto tá. o texto Acabou. também, antes da morte e ressurreição de Jesus, ele ministrou o terreno. Jesus evidenciou o seu poder único como Filho de Deus.
Saiu a Leila? Saiu? Milton, então, por favor, continue aí, Milton, de onde ela parou. Aqui, ó. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele ministrou por volta de 3 anos e meio. E durante esse ministério terreno, Jesus evidenciou seu poder único como Filho de Deus, como Deus encarnado. Nós lemos as histórias dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós temos sobre o poder de Jesus. Jesus agora ascendeu para a direita do Pai. E a Bíblia diz em Atos 1:8 que Deus enviou esse mesmo poder para os apóstolos. Lembram de Atos 1:8, o versículo-chave do livro de Atos? Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós estamos agora lendo como esse poder de Jesus está ainda disponível para aqueles que o seguem. Eu creio que esse é o ponto fundamental nesses versículos que nós lemos agora há pouco. O versículo 1 nos fala que Pedro e João estão indo juntos para o templo na hora da oração, a hora nona. Isso seria por volta das 3 horas da tarde. Havia 3 momentos em que os judeus se reuniam para orar no templo. A 3ª hora, a 6ª hora e a 9ª hora. Eles se reuniam às 9 horas da manhã, às 12 horas e às 3 horas da tarde. Então, Pedro e João estão indo juntos para orar no templo às 3 horas. Nós poderíamos gastar algum tempo falando sobre como Deus une pessoas diferentes para a causa de Cristo. Muito do que nós lemos na Bíblia sobre essas duas pessoas Onde é que eu estou agora? Pedro e João. Pedro e João nos conta que eles tinham personalidades muito diferentes. Pedro frequentemente aparece como sendo falante e João aparece como sendo um pouco calado. Mas eles estavam caminhando juntos com o templo, para o templo. Vocês sabem que na igreja há lugar para todos. Há um lugar no corpo de Cristo para pessoas falantes, né? E pessoas caladas. Há um lugar na igreja para você. Deus te fez do jeito que você é porque Ele te ama assim e Ele quer usar você. Sua experiência e seus talentos na sua igreja e através da sua igreja. Aliás, seria até enfadonho se todos tivessem as mesmas personalidades. Ô, Milton. Oi. Antes de você continuar, eu só fiquei pensando aqui um pouquinho mais para trás sobre essa coisa de que eles iam às 9, às 12 e às 3 da tarde, né? Você vê que a vida das pessoas, elas transitavam em torno da fé, né? Da busca de Deus, da oração. Lembra de Daniel também, que orava. A gente pode falar, não é porque eles tinham outro ritmo de vida e talvez não fossem tão ocupados. Daniel era só o administrador geral da Babilônia e ele fazia a mesma coisa, né? Como de costume, 3 vezes por dia. Fica para nós esse desafio de incluirmos progressivamente mais orações na nossa vida. Você fica azeitado quando você ora. Preste atenção nisso. Quando você ora mais, é como se você estivesse colocando o óleo certo na hora certa do carro para que ele funcione melhor, né? Então, a falta de oração deixa a gente sem lubrificação. Eu estou aqui tentando puxar uma ideia para vocês terem uma metáfora daquilo que a gente quer dizer. A oração é como o óleo, é como o azeite que lubrifica as engrenagens para que elas funcionem com menor resistência. A impressão que eu tenho é que quando eu estou orando mais, as coisas fluem mais. E quando eu estou orando menos, parece que as coisas estão mais ressecadas, as peças estão menos lubrificadas e, portanto, funcionam com maior esforço, com mais aquecimento, com mais atrito e com mais desgaste. Então, fica essa primeira lição para nós, né?
quanto tempo nós gastamos em oração durante o dia. Vamos procurar incluir mais oração. Isso pode ter um custo, no início por falta de hábito, por falta de costume, mas depois vai trazer benefícios assim sensacionais para a nossa vida como um todo e para o nosso ministério também. E a segunda coisa, ele já fala essa multiplicidade, né, de pessoas que podem ser usadas por Deus, não só as falantes e as caladas, mas as introvertidas e as extrovertidas, as simples e as formadas, né? Você vê, por exemplo, quem escreveu a Bíblia, quem que era formado? Talvez Lucas e Paulo, não é isso? Pedro não tinha formação, instrução formal. Talvez Mateus tivesse um pouco. Marcos não tinha instrução formal. E assim vai. Deus usa as pessoas de acordo com a disponibilidade delas, e não com a formação e com a capacitação. Isso é muito legal. Vamos lá. Enquanto Pedro e João se preparavam para entrar no templo, eles viram um homem deitado no templo. Ele era coxo, não podia andar. Ele havia sido colocado ali por outras pessoas. A Bíblia diz que ele ficava deitado ali diariamente, todos os dias na entrada do templo. O portão do templo é chamado de Porta Formosa. Mas aqui não temos uma visão tão formosa assim. Um pobre, um homem coxo, desamparado, incapaz de andar. De maneira interessante, Atos 4:22 nos fala que esse homem tinha mais de 40 anos de idade. Pense sobre isso. Ele era coxo desde o ventre da mãe e agora estava com mais de 40 anos de idade. Quando garoto, ele não fora capaz de correr e brincar com os outros, nem poder dar um passeio pelas ruas de Jerusalém. Não pôde trabalhar e não era capaz de fazer nada, exceto esperar que outras pessoas tivessem misericórdia dele quando entravam no templo. Okay. Aqui vemos dois filhos de Deus. Ok. Aqui, Pode continuar, meu. aqui vem dois dos filhos de Deus, Pedro e João. Dois crentes que têm seus olhos abertos para qualquer oportunidade de ministrar na vida de alguém. Você tem seus olhos abertos para essas oportunidades? Pausa. Você sabe... Uma pausinha aqui. Essa pergunta, tá? Guardem essa pergunta, porque às vezes a gente anda tão distraído que a gente não consegue mais enxergar as oportunidades de ser usado, né? Quantos passaram por esse curso? Talvez crentes mesmo, talvez outros crentes, e não Pedro e João. Então, eu acho essa pergunta muito inquietante. Quantas oportunidades nós temos perdido por falta de olhar em volta, olhar com atenção, enxergar as situações, as circunstâncias e as pessoas como oportunidades de Deus, né? Vou contar uma história aqui, o Milton deve ter ouvido, rapidinho, do pastor que falou que foi lavar, estava em algum lugar e o moço pediu para lavar o carro dele, e o carro dele estava novo e limpo, né? Bem novinho, estava com ciúme. Ele falou que não, que já estava lavado, mas o Espírito Santo colocou no coração e falou assim: deixa ele lavar. De repente você começa uma história, um acompanhamento, um RD com ele. E ele deixou meio contrariado, né? E foi conversando com a pessoa, e R$30 para lavar o carro. E no final de lavar o carro, ele falou assim: você quer lavar o meu carro toda semana? Ele falou: quero. Então tá bom, você vai lavar o carro toda semana, com a condição de que você deixa orar por você no final. Ele falou: tudo bem. Ele falou que lavou o carro dele 3 vezes. Na terceira vez, ele se entregou a Jesus. Lembra, né? Não foi? Essa história, mais ou menos, grosso. Então, assim, às vezes, nas situações mais corriqueiras, nós vamos ter uma oportunidade que está diante de nós para abençoar alguém. Esse cara vai para o céu por causa disso. Ele foi salvo porque alguém atentou, ouviu a voz de Deus e ministrou na vida dele. Tá? Ok? Pode terminar esse parágrafo. Depois eu vou pedir a Elisângela para continuar. Você pode, Elisângela? Você está em condições de ler? A gente, depois que o Milton terminar esse parágrafo? Beleza.
Você sabe que parou. Continuar, amigo. Então tá, vou terminar. Você sabe, há pessoas ao redor de nós que precisam do Senhor. Às vezes nós temos tanta pressa de entrar no lugar de adoração que nós passamos direto pelas pessoas que estão sofrendo. Pedro e João tinham seus olhos abertos e eles pararam e ajudaram esse homem coxo. Bom, aproveitou a ideia aí. Elisângela, pode continuar. O coxo havia pedido esmolas a Pedro e a João. Dinheiro. Pedro parou, olhou firmemente para o homem e disse: Olhe para nós. O homem voltou sua atenção para eles, e então Pedro disse: Prata e ouro eu não tenho, mas o que tenho te dou. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E então Pedro toma o homem pela mão e o ergue conforme o poder de Jesus fluía através dos pés do homem e de seus tornozelos. Você consegue imaginar essa cena? Veja novamente os versículos 8 e 9. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Isaías 35:6 diz que Deus fará o coxo saltar como um servo. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, quando o poder de Jesus, esse mesmo poder que Jesus usou no seu ministério terreno, agora flui através dos apóstolos e traz cura ao coxo. E ouça, esse mesmo poder de Jesus está ainda disponível hoje. Continua? Pode continuar. A condição desse jovem humano é uma metáfora da forma como muitos vivem hoje. Ele não tinha poder para andar, ele estava sem poder. E você está ouvindo esta mensagem e você se identifica com o coxo. Você também se sente sem poder. Ouça, o poder de Jesus que fortaleceu o pé daquele homem coxo é o mesmo poder que fortalece seu casamento. O mesmo poder de Jesus que capacitou esse homem a entrar no templo é o mesmo poder que te capacita a caminhar diante daquela situação no trabalho e entrar no consultório do médico para aquela consulta médica e caminhar diante daquela situação da escola sem medo. Não tema, o poder de Jesus está com você. O escritor de Hebreus nos diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. Ok. Eu quero conversar rapidamente com vocês sobre essa primeira característica do Jesus bíblico. O Jesus bíblico é um Jesus de poder, é um Jesus de coisas extraordinárias, é um Jesus que surpreende as pessoas com o impossível. Uma das coisas que às vezes eu penso é que a nossa fé ela caminha muito do campo do natural, da religião natural. A gente não tem muita abertura para o maravilhoso, para o extraordinário. A gente caminha muito na racionalidade. Esse é o ponto forte dos batistas, né? Historicamente, porque historicamente nós fomos formuladores de doutrinas, de conceitos bíblicos corretos, ortodoxos sobre Deus, mas esse é ao mesmo tempo o nosso calcanhar de Aquiles, porque isso nos tornou racionais demais. E hoje, poucos crentes vivem o extraordinário de Deus em suas vidas. Eu acredito que é porque não vão 3 vezes ao templo orar. Isso aí, eu estou dizendo entre aspas, a oração não faz parte da nossa vida como uma forma de enchimento de poder, como uma forma de aproximação da presença de Deus. E quando a gente anda com Deus, dificilmente a vida continua na mesma batida, né? Então, eu queria abrir um pouquinho, rapidamente, para uma ou duas pessoas falarem o quanto sentem falta disso, ou para lembrarem, testemunharem alguma experiência do extraordinário de Deus em suas vidas ou através das suas vidas. Eu fui fazendo uma visita ao Shirleyton esses dias aí lá em Humaitá, e é fantástico. A gente sai dessas conversas com o pastor Shirleyton até mesmo
eu não diria envergonhado, mas constrangido, né? De ver quantas histórias de fé, histórias extraordinárias e ao mesmo tempo extraordinariamente simples que aquele homem tem com Deus, né? Sem arroubos de pentecostalismo nenhum, todo mundo quase aqui conhece o Shirley. E eu fiquei pensando naquilo, poxa, Senhor, isso deve ser uma parte integrante na vida do crente. É por isso que a gente tem esse nome, crente, aquele que crê. E a Bíblia diz, se nós crêssemos, nós veríamos a sua glória. Nós temos tido essa experiência de sair um pouquinho da normalidade da vida e sermos surpreendidos com alguma ação de Deus. Por exemplo, agora a gente tem essa restauração do irmão da Ellen, né, que a gente sente como uma intervenção sobrenatural de Deus, mas alguém tem alguma coisa específica sobre isso para falar, para compartilhar conosco? Pode ser na sua vida ou na vida de alguém que você conhece, tá? Tá vendo? Essa era uma coisa que nós devíamos perguntar e nós devíamos ter 3 ou 4 histórias aqui. Eu devia até falar assim, um de cada vez, gente, espera aí. Então, penso eu que nós podemos, sim, vivenciar experiências de cura, experiências de restauração de saúde, experiências extraordinárias com Deus, né? De restauração de casamentos, na nossa caminhada com as pessoas, na nossa liderança, no nosso ministério. Eu acho que a Bíblia é um sinal para nós. A Bíblia é o testemunho de Cristo para nós, mas não é o testemunho de Cristo para os incrédulos, né? Eles não creem na Bíblia. Então, como é que eles vão crer? Eles vão crer de 2 formas, pelo nosso testemunho e pela forma como Deus age em nós e através de nós. Então, nós precisamos orar por isso, como líderes, como servos vasos do Senhor, pedir isso ao Senhor. Senhor, me ajuda a ter um testemunho, que as pessoas percebam que o Senhor age em mim e através de mim de uma maneira especial. Nas coisas mais simples da vida. Não precisa ser nada mirabolante, não. É vida com Deus que produz isso, sabe? Quando às vezes você fala... Está me ouvindo bem? Pô. Se eu entendi bem, a gente contar alguma experiência que Deus agiu miraculosamente nas nossas vidas? Um pouquinho fora do normal, entendeu? Então, eu posso ser sucinto para poder falar. Pode. Eu vinha viajando com meu irmão de Belo Horizonte para Rondônia. A gente revezava o volante, né? Quem dirigia. Então, eu cheguei num posto de gasolina dirigindo. Ele chegou dirigindo e a partir daí seria ele que... A partir daí seria eu que estaria dirigindo. Depois que a gente almoçou, ele chegou na janela do carro e falou assim, você quer um picolé? Perguntou para mim. E eu falei, queria. Então ele voltou para comprar um picolé. E depois ele entrou no lugar do passageiro e a gente veio embora. Chegando em Uberlândia, ele foi procurar a carteira dele. E pediu para a mulher dele achar a carteira e nós procuramos a carteira no carro e nós não achamos a carteira dele. Paramos no posto de polícia e desmontamos, de polícia rodoviária, e desmontamos todo o carro e não achamos a carteira. Aí deixamos as mulheres e voltamos 140 quilômetros para o posto para procurar a carteira. Chega lá no posto de gasolina, a gente vai no restaurante, vai para todo lugar, a gente não acha a carteira. O meu irmão, sentado na calçada, ele falou assim, Deus vai me dar essa carteira na minha mão. Vamos embora. Eu falei assim, como assim? Nós estamos no meio do nada, em Minas Gerais, a gente vai embora para Rondônia e Deus vai dar a carteira na mão dele. Ele falou. E a gente voltou sem a carteira dele. Como chegamos no posto, depois voltamos 140 quilômetros, chegamos no posto, pegamos as mulheres achou a carteira? Não achamos a carteira. Aí nós voltamos para Rondônia, eu muito triste, né? E ele cantando. Então, como chegamos em Rondônia, ele era pastor em Ariquemes,
E ele precisava da carteira para poder... A igreja tinha uma Kombi, ele precisava dirigir a Kombi. Tinha os documentos da igreja que estavam na carteira, perdeu tudo. Passando uns 2 meses, eu recebi um telefonema, né? Mas antes disso eu vinha triste dentro do carro, né? Porque eu nunca perdi documento e eles cantando como se nada tivesse acontecido. E passou 2 meses, eu em casa recebi um telefonema no sábado de manhã. Sábado de manhã a gente, como é servidor público, a gente dorme até mais tarde, né? Então aquele telefonema me incomodou depois de 2 meses, mais 2, 3 meses. Aí eu fui atender meio ríspido, né? Ríspido, para saber quem é que estava me ligando. Aí era um engano, mas aí a pessoa falou assim, aí a casa de Rubem. Aí eu falei, não, aqui é o irmão dele. Você ligou errado. Quando eu fui desligar, eu falei assim, mas sim, o que você quer do Rubem? Eu falei, não, é que uns 3 meses atrás eu estava vindo com... Eu faço transporte de bebida, de cerveja de Belo Horizonte para Ariquemes. E eu estava passando na estrada e vi um carro saindo do posto de gasolina com a carteira em cima do teto. E essa carteira caiu no chão. Eu buzinei, dei farol e ninguém parou. E eu desci e peguei a carteira. E vi que é da mesma cidade minha. Aí eu tô com a carteira aqui para entregar. É seu irmão? É. E eu fui a pessoa que tive que dar notícia pro meu irmão. Ou seja, eu, como Sara, dei uma risadinha, né? Que Deus, como é que no meio do nada Deus ia pegar uma carteira, no meio do nada, em Minas Gerais, e trazer para Ariquemes na mão do meu irmão. Quando eu liguei para meu irmão, eu falei assim, meu irmão, a carteira que você falou que Deus vai entregar na sua mão, ela está lá no depósito de bebida, lá embaixo na rua tal. Eu vou lá pegar e eu vou entregar na sua mão. Então, o rapaz que falou assim, ó, tinha R$50, eu usei. Falei, não, tudo bem. Mas do jeito que a carteira caiu no meio do nada, em Minas Gerais, na estrada, chegou na mão dele. Como ele falou assim, Deus vai me dar na minha mão, e Deus deu na mão dele. É isso. Obrigado. Eu já ouvi essa história umas 2 vezes, pelo menos. Mas todas as vezes que eu ouço, eu me lembro de uma coisa. O Rubens é um homem de fé, né? Isso não foi um ato isolado na vida dele, né? Então é impressionante como Deus parece que honra, parece não, é verdade, ele honra essa fé nas pessoas, né? Não essas pessoas de fé, mas essa fé nas pessoas, essa confiança nele. Então eu queria deixar para você, para cada um de nós, o que esse primeiro ponto fala. Nós somos o povo da palavra, mas também nós somos o povo do testemunho. E uma das formas de Deus testemunhar para as pessoas que não creem na Bíblia, nem sempre será através da Bíblia, porque elas não creem na Bíblia, mas é através de Deus agindo em nós e através de nós. Então, nós devemos ter vida com Deus, porque quando a gente tem vida com Deus, isso acontece no dia a dia. Você se torna uma testemunha do poder e da presença de Deus. Amém? Podemos passar para o segundo ponto? Ellen, você consegue ler? Pastor, eu consigo, eu só não consigo subir aqui a página. Aí, né? É o ponto 2. Aprendemos sobre a pessoa de Jesus, versículo 11 a 16. Quem é a pessoa de Jesus? No próximo apanhado de versículos, nós lemos alguns nomes descritivos que demonstram a pessoa de Jesus. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Pedro faz o que bons pregadores fazem. Eles desviam a atenção para si e a redirecionam para o Senhor Jesus Cristo. Pedro diz. Já? Pedro diz. Desvia a atenção de si mesmo e a redireção. Para Jesus Cristo. Pedro diz: este poder que vocês estão testemunhando não é nosso. Esse é o poder de Jesus. Uma multidão se reuniu ali
e Pedro agarra a oportunidade de pregar o evangelho para eles. Agora, nos próximos 4 versículos, lemos 4 nomes descritivos do nosso Senhor Jesus Cristo. 4 nomes descrevendo sua pessoa, quem ele é. Vejam o versículo 13, quando Pedro começa seu sermão. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Pedro se refere a Jesus Cristo como sendo servo de Deus. Jesus é servo de Deus. Marcos 10, 45 diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Ele se humilhou como um servo e morreu em nosso lugar para cuidar do nosso problema, que é o pecado. Pedro diz para aqueles reunidos ali: vós entregaram Jesus, o servo de Deus, para Pilatos. Então, no versículo 14, Pedro usa 2 outros nomes descritivos da pessoa de Jesus. Ele diz: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Jesus Cristo é descrito como o santo e o justo. Aqui estão 2 lembretes de que Jesus não tem pecado. Ele é santo e justo. Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver sozinhos. Por isso que apenas Cristo é o Salvador. Ele é o único homem que não tem pecado. Ele vive uma vida perfeita, cumprindo a lei por nós e então morrendo por nossos pecados. Ele é o servo, o santo e o justo. Pedro diz para os judeus que eles entregaram Jesus a Pilatos e pediram pela soltura de um assassino, ou seja, Barrabás. Então, nós lemos a 4ª palavra descritiva sobre a pessoa de Jesus. E matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. O nome príncipe da vida é literalmente o autor da vida, ou o originador da vida. Há tanta ironia aqui. Os judeus e os romanos tiraram a vida exatamente daquele que dá a vida. Então Pedro diz no verso 16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Pedro está pregando sobre a pessoa de Jesus. Jesus é o servo glorificado, o santo, o justo, o príncipe da vida. E Pedro diz: vocês crucificaram ele, vocês o mataram, mas a morte não pode deter o príncipe da vida na sepultura. Aleluia. Pedro diz no versículo 15 que Deus o ressuscitou da morte. E diz: nós todos somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Ou seja, nós nos vemos nele. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que os 12 apóstolos testemunharam a ressurreição de Jesus. Tiago testemunhou a ressurreição de Jesus e mais de 500 pessoas de uma só vez testemunharam Jesus ressurreto. Quando nós estudamos esses estudos bíblicos, nós estudamos sobre o poder de Jesus e a pessoa de Jesus. Ok, mas nós estudamos esse Jesus bíblico. Nós estudamos sobre o poder de Jesus e sobre a pessoa de Jesus. Essas 2 coisas não podem estar dissociadas, né? Não podem ser separadas. Você vê que a igreja, ou a pregação, ou a vida que se apropria do poder de Jesus, sem honrar a pessoa de Jesus, ela vai se tornar uma igreja totalmente desvinculada da missão de Deus e do propósito de Deus. Há muita ênfase no poder, e essa ênfase no poder precisa ser equilibrada, mas é muito importante que o filtro dessa ênfase
seja um profundo conhecimento e um profundo reconhecimento da pessoa de Jesus, né? Isso é muito importante. Outro dia, não faz muitos meses atrás, talvez ano passado ou 2 anos atrás, passou um vídeo de um pastor que disse que estava ordenando um demônio sair em nome de Jesus, e o demônio não saía. Ele ficou indignado e falou assim: agora quem está te ordenando sou eu, saia. E o demônio saiu em nome dele. Eu não sei quantos de vocês ouviram essa aberração, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. A nossa vida precisa ser cristocêntrica em todos os sentidos. Todo poder, diz a democracia, emana do povo, mas na teologia, todo poder emana de Deus, e em seu nome deve ser exercido, né? Essa é a teocracia. A democracia diz que todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido, mas a teocracia, ou seja, o governo de Deus, diz que todo poder emana de Deus e em seu nome deve ser exercido, tá bom? E nós somos chamados a exercer esse poder transformador, esse poder curador, esse poder que muda a vida das pessoas, em nome de Jesus, consciente da pessoa dele, sabendo que ele é o príncipe da vida, o santo de Deus, o servo do Senhor, o justo, o nosso mediador, tá certo? Reconhecendo. Acho lindo isso de Pedro. Não, o poder não está em nós. Porque a nossa tendência não é olhar e dizer assim: mas era Pedro e João. Não era Pedro e João, era Cristo. O mesmo Cristo que é Senhor deles é Senhor nosso. Certo? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse segundo ponto? Se não, vamos continuar a leitura. Aguinaldo, você consegue ler? Porque às vezes a pessoa está com o celular e é mais difícil, né? Bote um áudio aí para a gente conversar. Aí. Ok, só levanta um pouquinho para mim poder ler. Dá para ler sim. Dá para ler, né? Então, beleza. Ponto 3. Ok. Ponto 3. Aprendemos que Jesus é o Messias, profetizando no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é Jesus Cristo predito. O Novo Testamento é Jesus Cristo cumprido. O Antigo Testamento profetiza ou prediz a vinda do Messias. O Novo Testamento é o cumprimento, a resposta àquela profecia. Jesus Cristo é Ele mesmo, o cumprimento das profecias acerca da vinda do Salvador. Agora Pedro está pregando, e ele acabou de dizer a todas aquelas pessoas reunidas ao redor dele que eles eram culpados de crucificar o Messias, ou Salvador. Veja no versículo 17 e 18, e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Aí está novamente. Quando nós estudamos sobre o Jesus bíblico, nós aprendemos a profecia sobre Jesus. Pedro diz que os profetas predisseram as coisas sobre o Messias, e Jesus Cristo cumpre todas aquelas coisas. Agora imagine que você acabou de saber que matou aquele que veio te resgatar. Como você se sentiria? De certa maneira, nós todos temos que compreender nossa própria culpa na morte de Cristo, antes de nós podermos sermos salvos. Nós precisamos compreender que nós somos culpados da morte de Cristo. Quem matou Jesus? Os judeus? Sim. Os romanos? Sim. Você e eu? Sim. Jesus morreu nas mãos de homens pecadores. Os judeus e romanos foram meros instrumentos através dos quais Cristo morreu. Mas Cristo voluntariamente entregou sua própria vida por nós, morrendo por nossos pecados. Portanto, nossos pecados mataram nosso Senhor Jesus Cristo, o que significa que eu sou culpado pela crucificação dele.
Esse é o significado por trás da canção espiritual antiga que nós cantamos na Páscoa. Você está lá quando crucificaram o meu Senhor. Você está lá quando eles crucificaram o meu Senhor. E quando você e eu, convencidos pelo Espírito Santo, compreendemos que nós estamos de fato lá quando eles crucificaram o Senhor. E que nós somos tão culpados quanto qualquer um outro. Então nós compreendemos a própria parte da canção espiritual. Às vezes isso me faz tremer. Sim, eu estava lá quando crucificaram o meu Senhor. Então Pedro diz que se você admite que você está lá, eis aqui o que você pode fazer. Versículo 19 e seguintes. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse é um grande versículo. Pedro está dizendo que Jesus Cristo é o cumprimento das coisas que foram preditas. Deus envia o Senhor Jesus Cristo para nós, como vemos no verso 20 e 21. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração, de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Pedro continua seu sermão sobre o Jesus bíblico. Jesus ascendeu para a direita do Pai e permanecerá lá até os tempos da restauração de tudo, ou seja, até o fim dos tempos. Tudo isso fora falado, diz Pedro, pela boca de todos os seus santos profetas. Isso profecia sobre Jesus. Os versículos 22 e 23 continuam. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Pedro está citando Deuteronômio 18, 15 e 19. Naqueles versículos, Moisés fala sobre um profeta vindouro. Os judeus ansiavam por esse profeta, que viria, como vocês vão ver especificamente no Evangelho de João 7,40. Por exemplo, tem o povo se perguntando sobre Jesus de Nazaré, e uma de suas perguntas é, seria este homem o profeta? Será esse o prometido que virá? Pedro diz sim, versículos 24 e 26. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto de Deus, do concerto que Deus fez em nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro, e enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então Pedro diz, esse Jesus de Nazaré é o Cristo. Ele é aquele sobre quem se profetizou no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é Cristo predito. No Novo Testamento é Cristo cumprido. O Jesus bíblico vem como o Messias judeu, vindo primeiro para o judeu, cuja salvação é para todas as pessoas, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Todas as famílias, inclusive a sua e a minha. O Jesus bíblico é o Jesus que tem poder para salvar cada um de nós da penalidade do nosso pecado como homem. Como homem coxo, no início desse capítulo, nós somos todos deficientes espiritualmente. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Nós todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós todos somos um pouco parecidos com o homem coxo. Ele era incapaz de andar fisicamente. Nós somos incapazes de andar espiritualmente. E como ele, nós estamos nesta condição, desde o ventre de nossa mãe. Nós herdamos nosso problema com o pecado. E a única maneira de sairmos desse problema é através de Jesus bíblico. Do Jesus bíblico. Excelente. Obrigado, meu irmão. Nós estamos aqui numa reunião de estudo bíblico, né? Entre líderes. Portanto, a nossa abordagem ela vai ser um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais sair do beabá das coisas, né? E avançarmos em conceitos mais profundos. O que esse terceiro ponto nos ensina? Deixa eu perguntar para vocês. O que vocês aprendem com esse terceiro ponto, que fala que nós aprendemos nesse capítulo, nessa experiência de Pedro, sobre o poder, é o primeiro ponto, sobre a pessoa, é o segundo ponto, e sobre o fato de Cristo não ter aparecido na história como um meteoro, como uma inserção, como um plano B, como algo não planejado, e sim como algo tremendamente planejado. Eu quero dizer para os irmãos que, às vezes, eu leio os evangelhos comparando com as profecias bíblicas e até parece coisa arranjada, não é? Dá a impressão que as coisas são arranjadas para coincidir profecia com história, profecia e realização. Mas nós, que somos crentes em Cristo Jesus, olhamos o Novo Testamento não como um arranjo, e sim como um cumprimento, na verdade, das profecias. Isso é fantástico. Isso é extraordinário. Nós precisamos conhecer o Antigo Testamento, sabia? Eu lembro que o pastor Isaltino disse uma vez que a gente não pode entender completamente o significado da expiação e do sacrifício de Jesus se nós não lermos, não conhecermos o contexto no qual ela foi trazida para nós. E as profecias e as escrituras do Antigo Testamento nos dão esse contexto, tá? Então, é muito importante que você, como um crente do Novo Testamento, saiba que o Novo Testamento ele não nasceu do nada. Ele não nasceu de chocadeira. O Novo Testamento tem um contexto que vem desde os primórdios, passando por todos os profetas, ali os livros de sabedoria, tudo aquilo apontando para Jesus. O Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus. Lutero tinha umas passagens na Bíblia que ele sublinhava, principalmente Salmos, e ele dizia assim, passagem messiânica. E poucas pessoas conseguiram enxergar mais textos messiânicos do que Lutero. Ele lia o Novo, ele diz que a chave hermenêutica do Antigo Testamento é Jesus. Se você interpretar o Antigo Testamento, a revelia de Jesus, você vai acabar construindo as aberrações doutrinárias que a gente tem visto por aí, né? Você percebe que algumas igrejas, alguns grupos religiosos pregam quase que exclusivamente no Antigo Testamento e pegam as passagens do Antigo Testamento e dão a elas interpretações dissociadas do seu contexto profético, messiânico. Não fazem esse link com o Novo Testamento, não fazem esse filtro com o Novo Testamento. Então, isso é muito importante. Todas as vezes que você tiver uma dúvida sobre algo do Antigo Testamento, saiba que lá no Novo Testamento esse negócio vai ser, de alguma forma, explicado, ou realizado, ou abolido, ou explicado. São 3 possibilidades. Ou aquilo é realizado, ou aquilo é abolido, ou aquilo é explicado. Jesus diz isso, ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, né? Na sua autoridade. Então, são 3 tópicos sobre a cristologia essencial da igreja que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de lado. O poder de Jesus, ele está disponível para nós hoje. A pessoa de Jesus, que precisa ser plenamente conhecida por nós hoje, e as profecias sobre Jesus,
precisam ser compreendidas, e quando nós compreendemos as profecias, nós passamos a compreender a dimensão do sacrifício. Quando a gente pega o sacrifício solto no Novo Testamento, o nosso entendimento fica prejudicado. É interessante. Você começa a ler Levítico, aquele livro que muitas vezes é tão difícil de ler, né? Começa a ler Números, começa a ler aqueles textos do tabernáculo, da formação do povo, de todas aquelas leis que foram entregues a ele. Quando você começa a colocar a lente do Novo Testamento, o filtro do Novo Testamento, ali você vai ter uma nova leitura daquele negócio, do porquê, da importância, e você vai entender que Jesus Cristo foi plenamente profetizado. Não tem nada deslocado da Bíblia, não tem nada à toa ali, não tem nada solto, não tem nada casual. Tudo que está ali aponta para Jesus. A Bíblia toda aponta para Jesus. O Apocalipse aponta para Jesus. O Gênesis aponta para Jesus. Jesus é o centro da Bíblia, né? Então, isso é importante. Gostaria de franquear a palavra para os irmãos agora. Qualquer dúvida ou comentário que tiverem, por favor, fiquem à vontade, tá bom?